resultado do treinamento missionário, nós vamos fazer uma pequena entrevista no irmão que está com testemunho de conversão. Vamos chamar o nosso irmão Baltazar. Por intermédio da expansão da palavra de Deus, evangelizar, os irmãos têm se convertido na palavra de Deus. Irmão Baltazar, bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Obrigado, igualmente. Prazer tê-lo aqui e entrevistá-lo, irmão. Prazer é todo meu. Exatamente. Bom dia, igreja. Bom dia. Irmão Baltazar, como o irmão sentiu, como o irmão chegou aqui na igreja, como o irmão foi batizado, qual é a história do irmão para contar aqui à igreja? Senti muito bem, mas antes de tudo, temos que dizer como é que foi a minha conversão. É para dizer que eu, antes de me converter, cresci de uma forma com muito drama e muito trauma, porque perdi a minha mãe muito cedo e na perca da minha mãe também perdi o pai. Por quê? Porque quando a minha mãe faleceu, no mesmo dia do enterro dela, o nosso pai também se ausentou. Então, a infância não foi assim muito boa, porque nós sabemos que um filho, quando está sem mãe e pai, não tem uma boa direção. Então, fui crescendo desorientado. Mas, como não tudo não era o fim, graças a Deus, temos a irmã dela, que também foi como nossa mãe para nós, porque ela nos criou até a nossa fase adulta. Então, desde a minha infância, foi tudo normal, porque cresci baseando na educação da nossa igreja, que é adventista, porque a mesma mãe que nos criou, ela também foi adventista. Mas, na fase quase atingindo a minha fase da adolescência, fui me desviando da igreja. Por quê? Nós sabemos que quando entramos na igreja por obrigação, ou seja, obrigação porque quando nós vamos, porque a família exige que nós vamos à igreja, não porque irmos por vezes fora de coração. Então, daí quando eu comecei a me descobrir mais que é a minha vida, comecei a me desviar. Me desviei como? Porque comecei a parar nas ruas e lá comecei a ter muitas influências mais, que são propriamente das amizades que nós temos por vezes. Então, daí comecei a cair no mundo do álcool, mundo da droga, que é o tabaco. Daí comecei a me desviar muito da desobediência da minha mãe, que nos criou. Então, naquilo todo, comecei a me destruir aos poucos, porque em vez de eu seguir mais a igreja, eu no sábado fugia aqui para não ir na igreja, porque nosso pai nos obrigava mesmo. Ele por vezes tinha que fechar a porta de casa, porque quem não for à igreja ou fica para a rua, ou como ele queria que fosse. Então, consoante o tempo, as coisas foram indo. E naquele momento eu preferia ficar na rua, porque na rua eu me sentia livre. Porque a nossa mãe que nos criou, ela não criava só de nós. Nós somos seis filhos, 5 rapazes e uma menina. Mas para além de nós, temos mais 30 pessoas em casa. Porque a nossa mãe criava mais de 30 e tal pessoas, porque éramos uma família alargada. Então, daí quando nós declinamos no mundo dos vícios, né? Que é a droga, a bebida, também festas, tudo por influência das amizades. Então, eu tomei a decisão de ficar mesmo na rua do que ir à igreja. Então, consoante o tempo, aquilo foi me desafastando cada vez mais de Deus. O que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E na altura nós não nos preocupávamos porque pensávamos que o mundo que nós levávamos era o melhor para nós, porque nós nos sentíamos bem. É isso que nós pensávamos. Mas depois de tudo, na minha fase, quando eu fui completando a fase adulta, até chegando aos 18, aos 19 anos, me envolvi na vida de grupo. Então, vida de grupo teve também muitas consequências, porque aí já estava mesmo a desobedecer totalmente
a educação que a nossa mãe nos dava. Então, naquela vida que eu levava de grupo, foi por 2 vezes que eu, por um pouco, perdi a minha vida. Tudo pela desobediência que eu fazia. A primeira desobediência foi qual? A nossa mãe, ela nos proibia sair de noite. Mas nós não acatávamos o conselho, saíamos sempre de noite para ir nas festas e ficávamos nas ruas a fazer o que nós gostávamos de fazer, que era mesmo beber e fumar. Então, com tanto tempo, a primeira consequência, um dos dias ela teve um sonho e nesse mesmo sonho lhe deram um aviso que para que eu não poderia sair naquele dia. Ela me avisou: filho, hoje tive um sonho na qual tu não podes sair. Vou te pedir um grande favor, essa noite ou durante esses dias, não saias, por favor. Então, eu, primeira instância, obedecia, mas dentro de mim sempre havia vozes a dizer que eu posso sair sem nenhum problema. Então, nesta mesma noite, eu desobedeci mais uma vez a minha mãe. Assim que eu saí, fiquei com meus amigos, estávamos a consumir o álcool. Então, naquilo de nós consumirmos, estava a tardar. Então, como nós mesmos éramos de grupo, então surgiu que na nossa rua vinham, nós falamos inimigos, né? Vinham eles contra nós, então nós ficamos a lutar. Então, naquela de nós lutarmos a ponto de nos defender, era muita gente e eu não sei nem vi qual a pessoa que feriu-me com uma sabre, podemos dizer, no meu lado direito do ombro. Então, sofri um ferimento que levou-me 14 pontos. E naquilo, quando eu fui ao hospital, depois daquela mesma luta, a luta começou por volta das 22 horas. E só terminou quando era 1h da manhã. Então, com aquilo eu não consegui chegar em casa. Meus amigos mesmo me levaram ao hospital. Quando foram 2 horas, por volta das 2 para as 3 horas da manhã, uma das vizinhas que estava no hospital ligou na minha mãe a dizer que teu filho está aqui hospitalizado e com um ferimento muito grave. A minha mãe não se assustou, ela só disse: pai, eu já sabia do que iria acontecer. Eu avisei, mas ele não ouviu, então por isso que aconteceu isso, mas já não fico mais surpresa porque eu já sabia que isso iria acontecer. A segunda desobediência foi também depois de 3 meses. 3 meses depois, eu caía sempre no mesmo erro. Também me disseram que é para não sair naqueles mesmos dias, mas eu sempre desobedecia. Houve mais uma vez uma briga na qual tive que perder, quase que perdi o meu braço direito. Torci o braço numa das brigas também. Foi me dada com um garrafão de champanhe, aquelas grandes, do lado esquerdo. Então, entorci o braço, fiquei no gesso por volta de 1 mês e tal. Então, naquilo eu comecei a ver que os sinais que a minha mãe me dizia eram realmente verdadeiros, porque ela era mesmo mulher de fé e também rezava mesmo na nossa igreja adventista. Então, com tudo aquilo, eu comecei a refletir. Tudo que a mãe me dizia era mesmo verdadeiro. Então, uma das maneiras que eu tinha de me achegar mais à minha mãe, por conta da minha desobediência, foi começar a seguir os conselhos que ela me dava. Então, eu comecei a ficar mais em casa do que ir para a rua. Naquela altura, eu estudava no Rocha Pinto e nós também congregávamos no Rocha Pinto 3. Então, só fazia casa, escola. Não ia mais, não ficava mais muito tempo na rua. Então, uma vez ela me disse que: filho, eu tenho muitos filhos, mas uma das pessoas que mais confio é você. E eu não quero te ver a te perder neste mundo. Então, por favor, procure uma forma. Se você não se sente bem na nossa igreja adventista, nem que for outra igreja, procura começar a congregar. Porque você tens que orar muito. Se tu não ficares a orar, então vai ter sempre consequências. Tens que abandonar esses lares da rua, porque só vão te trazer, um dia podes perder a tua vida. Então naquilo eu comecei a acatar mais o conselho da minha mãe, mas ainda assim, o que eu fazia, uma das coisas que me fazia com que eu parasse muito na rua, era o álcool. Então comecei a me desafastar de amigos que me influenciavam a me entregar no álcool. Comecei a me desafastar, mas não só porque eu mesmo queria, mas porque queria mesmo obedecer a minha mãe. Então, fiquei um tempo, por aí, uns 6 meses, acima dos 7 meses, sem consumir o álcool.
Então eu via que a amizade que eu tinha com a minha mãe começou a se fortalecer de novo. Então foi quando um dos meus amigos, que também é adventista, começou a me evangelizar, a fim de poder começar a voltar a congregar a nossa igreja. Então, naquilo também ele, como insistia muito, eu só fui mesmo, porque ele me insistia muito e estava a ver que a pressão era demais. Tudo para agradar a ele e a minha mãe, eu ia na congregação. Mas, consoante o tempo, enquanto eu ia na igreja, os meus amigos faziam apostas. Uns apostavam que ia voltar a beber, mas uns diziam não, que ele não vai voltar mais. Mas, infelizmente, aquilo aconteceu. Passou um tempo, eu voltei de novo a beber, porque eu não fazia aquilo porque eu queria, ou porque não fazia aquilo de coração. Mas, naquilo voltei a beber e as consequências sempre vinham. Quando eu ficava na rua, era muita coisa má, porque aí não tinha boas coisas. Tudo que eu fazia era só desagrado à minha mãe. Então, naquele tempo foi passando, a mesma mãe que nos criou começou a ficar doente. E a doença que ela tinha era de atenção alta. E a atenção alta não pode se estressar muito. Então, um dos dias, um dos meus amigos perdeu a sua mãe por intermédio de quê? Também da mesma doença, que era a atenção alta. Então, quando aquele meu amigo perdeu a sua mãe, uns da família dele diziam que se a mãe dele morreu, era através dele, porque ele fazia muita confusão também quando se alcoolizava. Então, um dos dias a mãe não aguentou, de tanto que perturbação, a mãe acabou por falecer e a família começou a culpar esse mesmo meu amigo. Então, eu com aquilo comecei a refletir, comecei a pensar, então se esse meu amigo foi acusado porque a mãe dele morreu por ele ser confusionista e por se meter muito na vida de álcool, então quer dizer que um dia também, se a minha mãe morrer, é claro que a minha família pode dizer o mesmo para mim. Então, para que isso não aconteça, é melhor que eu me desafaste de novo deste mundo. Então, foi por aí que eu me desafastei. Mas, eu daí quando me desafastei do álcool, eu ainda era escravo mesmo, digo assim, que eu era escravo do tabaco, do fumo. Por quê? Porque eu quando acordava, a primeira coisa, antes de fazer tudo, primeiro tenho que fumar. Se eu tiver que ir na escola, a primeira coisa, tenho que fumar. Se eu tiver que ir no trabalho, antes de ir no trabalho, primeiro tinha que fumar. Então eu vi que aquilo já estava tomando conta de mim, já não era eu que fazia pela minha vontade, mas pelos hábitos que eu tinha, aquilo já ficou viciado no meu sangue, ou seja, no meu corpo. Então, todos os dias sempre eu pedia para que eu parasse com aquilo, mas não conseguia parar. Então, passado o tempo passou, quando chegou em 2015, naquela instância, eu já não consumia mais o álcool, mas fumava sempre. E passava mais tempo com a minha mãe, os conselhos que ela me dava sempre, comecei a acatar aos poucos, mas não conseguia me livrar do tabaco, que eu fumo. Então fiquei a refletir que já não posso mais fazer aquilo, porque eu não tenho mais ninguém que possa nos cuidar, me levar naquilo. Então, quando voltei novamente aqui em Luanda, então eu tive que tomar uma decisão. Mas a primeira coisa que eu pedi a Deus era sempre que me tirasse. Eu fazia simplesmente oração, a pedir mesmo que eu me tirasse deste mundo. E neste mesmo dia que eu orava, eu sentia arrepios, tudo no meu corpo sarava-se. Então foi quando eu tomei a decisão de voltar novamente à igreja. E quando cheguei aqui no meu bairro, no Zango, então eu procurei sempre uma igreja adventista, girei todo lado, mas foi quando finalmente Deus me conduziu até aqui a nossa igreja e consegui chegar aqui a fim de poder me converter e tornar novamente um ser novo e a fim de caminhar com Cristo.